É difícil acreditar que algo tão gigantesco esteja nas águas da Flórida, sem que a maioria das pessoas tenha a menor ideia. Conhecida pelas suas praias ensolaradas, parques temáticos e fauna tropical exuberante, a Flórida esconde algo muito mais misterioso logo além da sua costa. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo para conhecer 10 descobertas impressionantes feitas na costa da Flórida. Achados que estão mudando a forma como cientistas enxergam nossos oceanos e talvez como deveríamos ver a segurança próxima à costa. Então já deixa seu like, inscreva-se para mais histórias inacreditáveis sobre a Terra e vamos juntos desbravar esse mistério azul profundo. Número 1. Buracos azuis surgindo repentinamente próximos à corrente do Golfo. Será que o fundo do mar da Flórida está desmoronando diante dos nossos olhos? No final de 2024, pesquisadores a bordo de um navio da NOAA, enquanto mapeavam a plataforma continental próxima ao Estreito da Flórida, fizeram uma descoberta estarrecedora. Enormes depressões circulares surgindo no leito marinho, algumas ultrapassando 90 metros de diâmetro e mais profundas que um prédio de 30 andares. O mais assustador: esses buracos não eram antigos nem estáveis. Eles estavam se formando ativamente, agora chamados de buracos azuis, blue holes. Esses colapsos aparecem de repente em camadas de sedimentos que pareciam firmes. Imagens de sonar capturadas por drones subaquáticos mostram colunas de sedimentos em espiral, fluxo de água turbulento e gradientes químicos estranhos, revelando forças subterrâneas poderosas. E o pior é que alguns desses buracos estão muito próximos de rotas de navegação importantes e recifes de coral. Um deles foi mapeado a menos de 40 quilômetros de Key West, em águas frequentemente cruzadas por cruzeiros e barcos de pesca. E os cientistas estão preocupados porque ainda não sabem o que causa isso. Algumas teorias falam em antigos aquíferos de água doce desmoronando devido à mudança de pressão do mar. Outras sugerem a liberação de metano sob a crosta terrestre, enfraquecendo as camadas superiores até que desabem. Mas, seja qual for a causa, esses vazios subaquáticos representam sérios riscos, não só para os ecossistemas marinhos, mas também para a infraestrutura, o turismo e a frágil costa da Flórida. Mais preocupante ainda é que vários buracos parecem estar interligados por canais subterrâneos, sugerindo um sistema de colapso muito maior sob o solo oceânico. Isso pode ser parte de um processo geológico até então desconhecido, remodelando o fundo do mar neste exato momento. Pesquisadores estão correndo para instalar sensores de profundidade e monitores de pressão para captar sinais de alerta antecipados. Mas, com novos buracos surgindo a cada mês, parece que o oceano está tentando nos mandar uma mensagem para a qual talvez não estejamos preparados. Número 2. Recifes de coral brilhando. E não é algo bom. Perto da ponta sul da Flórida, biólogos marinhos observaram um brilho estranho se espalhando por grandes trechos de recifes de coral. No começo, parecia um fenômeno bonito. Logo virou motivo de alerta máximo. Esse brilho é causado por um fenômeno chamado branqueamento fluorescente. Quando os corais ficam sob estresse extremo, geralmente por causa do calor, eles liberam proteínas fluorescentes numa tentativa desesperada de se proteger. Em 2025, o aumento recorde das temperaturas da superfície do mar desencadeou uma explosão desse fenômeno de emergência. Seções inteiras dos recifes próximos às Florida Keys agora brilham em tons assombrosos de azul, roxo e verde. Mas não é beleza. É um grito silencioso de socorro. Cientistas descrevem esse espetáculo como o grito silencioso do oceano, e está se espalhando rapidamente. Imagens de satélite mostram áreas fluorescentes se estendendo por mais de 160 quilômetros de recifes. Populações de peixes e invertebrados estão diminuindo e a taxa de morte dos corais dobrou em apenas 2 anos. Algumas zonas marinhas já foram declaradas áreas de desastre ecológico. E isso não é só um problema ambiental, é também econômico. Os recifes de coral da Flórida geram mais de 8 bilhões de dólares por ano com turismo, mergulho e pesca. A perda da biodiversidade e da estrutura dos recifes pode comprometer a proteção costeira, agravar danos de tempestades e até impactar a oferta de frutos do mar. Cientistas estão tentando salvar o que podem com reprodução assistida de corais e estruturas subaquáticas para sombreamento, mas é uma corrida contra o tempo, e o Recife está perdendo. Número 3. Ruínas antigas descobertas sob as águas do Golfo. Será que já existiu uma civilização perdida na costa da Flórida?
Durante um projeto de mapeamento do fundo oceânico próximo à Baía de Apalachicola, um escaneamento lidar subaquático revelou formações de pedras simétricas, organizadas em padrões que lembram estradas, muros e até plataformas cerimoniais. Algumas dessas estruturas formam anéis concêntricos surpreendentemente parecidos com as tradições de construção de montes dos povos indígenas, ou talvez algo ainda mais antigo. A datação por carbono de amostras de coral e sedimentos na área sugere que essas formações podem ter mais de 10 mil anos, uma época em que o nível do mar era muito mais baixo e a linha costeira da Flórida se estendia muito mais para dentro do Golfo. Alguns especialistas acreditam que o sítio arqueológico pode estar ligado a migrações da Era do Estreito de Bering ou a uma cultura paleoindígena submersa. Outros especulam que eventos climáticos antigos e a elevação dos mares podem ter destruído povoados inteiros que hoje permanecem escondidos sob as águas. A descoberta já está sendo comparada à estrada de Bimini, nas Bahamas, e tem alimentado rumores sobre Atlântida entre arqueólogos amadores. Mas a comunidade científica mantém os pés no chão. Drones subaquáticos estão agora mapeando a área em alta definição, enquanto sondas remotas coletaram blocos de calcário talhados, fragmentos de ossos e pedaços de cerâmica incrustados em corais. Se confirmadas, essas ruínas podem representar o assentamento submerso mais antigo conhecido na América do Norte, um marco na nossa compreensão da história humana primitiva. Número 4. Ondas sonoras misteriosas detectadas perto do escarpamento da Flórida. Tudo começou como um leve estrondo. Depois vieram pulsos rítmicos, profundos, ressonantes e estranhamente repetitivos. Há meses, oceanógrafos estão rastreando uma fonte sonora inexplicável vinda de uma área de trincheira próxima ao escarpamento da Flórida, a centenas de metros de profundidade. Apelidado de batida de tambor, o som acontece a intervalos de 4 segundos, sem parar, dia e noite. E ninguém sabe ao certo o que o provoca. Sismógrafos descartaram atividade tectônica. Varreduras por sonar não detectaram submarinos, mineração submarina ou fontes vulcânicas. Biólogos marinhos também eliminaram a possibilidade de serem baleias. O som é mecânico demais, consistente demais. Atualmente, muitos acreditam que pode estar relacionado ao movimento de fluidos subterrâneos, como metano ou camadas de salmoura se deslocando sob pressão em cavernas ocultas. E o mais arrepiante, o barulho parece estar se movendo lentamente para o norte, em direção à plataforma continental. Junto com ele, sensores de sonar começaram a captar microvibrações crescentes no leito oceânico. Seria um sinal precoce de um evento sísmico? Ou talvez algo ainda mais estranho, como zonas de cavitação submarina ou câmaras de gás antigas desestabilizando? No momento, navios de pesquisa estão seguindo o som com hidrofones e softwares de reconhecimento de padrões alimentados por IA. Mas, por enquanto, o oceano mantém seus segredos bem guardados. Número 5. Plumas de metano borbulhando do fundo do mar. A leste do Panhandle da Flórida, uma expedição da NOAA fez uma descoberta preocupante. Bolhas de metano subindo constantemente de rachaduras no fundo do oceano. Usando sonar multifeixe de última geração e veículos operados remotamente, os cientistas mapearam mais de 50 fontes de metano ao longo da plataforma continental. Algumas dessas plumas liberam colunas de gás que chegam a quase 250 metros de altura. E o mais alarmante não é apenas o volume de gás liberado, mas sua localização. Essas plumas estão surgindo próximas a antigas linhas de falha geológica, nas mesmas áreas onde buracos azuis e sumidouros têm se formado. Coincidência? Geoquímicos sugerem que o metano provavelmente está preso em forma de hidrato sob o leito marinho, uma substância parecida com gelo que se desestabiliza com o aumento da temperatura ou com mudanças de pressão. Com as correntes oceânicas aquecendo-se devido às mudanças climáticas e com o aumento do estresse tectônico, esse metano congelado pode estar derretendo rapidamente, formando vazios e provocando colapsos. Além dos riscos geológicos, essas emissões de metano têm implicações globais para o clima. O metano é mais de 80 vezes mais potente que o dióxido de carbono a curto prazo. Se grandes quantidades forem liberadas, isso pode acelerar dramaticamente o aquecimento global e a acidificação dos oceanos. Sensores subaquáticos estão sendo instalados para monitorar a intensidade dos vazamentos e a estabilidade dos hidratos. Mas os cientistas alertam:
O que estamos vendo pode ser apenas o começo de uma transformação maciça do fundo do mar. Número 6. Predador colossal captado por câmeras em águas profundas. Em abril de 2025, um drone de pesquisa mergulhando em um sumidouro próximo ao Parque Nacional Dry Tortugas captou algo surpreendente. Nos segundos finais da filmagem, registrou-se a imagem da parte traseira de um animal marinho colossal, com mais de 6 metros de comprimento, movendo-se com uma agilidade impressionante na escuridão quase total. Ao analisar quadro a quadro, pouco se conseguiu ver. Sem olhos visíveis, sem nadadeiras claras, apenas um corpo longo e musculoso, um leve brilho bioluminescente e uma trilha de sedimentos agitados. Pesquisadores marinhos ficaram perplexos. A criatura não corresponde a tubarões, lulas ou enguias conhecidas, e seu padrão de movimento deslizando através de sumidouros verticais sugere uma adaptação a ambientes de altíssima pressão. Poderia ser uma espécie gigante evoluída, vivendo nos buracos azuis mais profundos da Flórida. Essa não é a primeira vez que surgem relatos estranhos dessas profundezas. Mergulhadores locais há anos contam histórias sobre enguias fantasmas e anomalias de sonar perto dos buracos Green Banana e Amberjack. Mas esta é a primeira vez que algo desse porte é filmado. Biólogos marinhos agora pedem uma pesquisa biológica profunda nos sumidouros da Flórida. Alguns acreditam que podemos estar prestes a descobrir um novo predador de topo, adaptado a zonas de pressão extrema onde poucos equipamentos conseguem chegar. Número 7. Margem continental instável ameaça a costa da Flórida. Estudos batimétricos recentes revelaram algo preocupante. A borda da plataforma continental da Flórida está se movendo. Usando dados de altimetria por satélite e sensores de leito marinho, os pesquisadores descobriram que trechos do fundo oceânico estão lentamente se deslocando para baixo, especialmente nas áreas próximas ao terraço de Miami e ao escarpamento da Flórida. Embora o movimento seja de apenas alguns centímetros por ano, a combinação desse deslocamento com o enfraquecimento dos sedimentos tem preocupado bastante os cientistas, por conta do risco de deslizamentos submarinos. E por que isso é importante? Um colapso repentino da plataforma poderia gerar ondas semelhantes a tsunamis em direção à costa da Flórida. Simulações indicam que um deslizamento grande o suficiente, causado por um terremoto ou por uma liberação de metano, poderia gerar ondas entre 1,5 metro e 4,5 metros de altura, atingindo zonas populosas em menos de uma hora. E não seria algo inédito. O deslizamento de Cape Fear, próximo às Carolinas, deixou cicatrizes de mais de 60 metros de largura no fundo oceânico. As formações da Flórida, porém, foram muito menos estudadas, e mudanças recentes indicam que elas podem ser mais instáveis do que se imaginava. Para tentar antecipar eventos desse tipo, novos sistemas de alerta precoce estão sendo desenvolvidos, incluindo sensores acústicos e medidores de pressão instalados no fundo do mar. Com a elevação do nível do mar, o afundamento do solo e o aumento do turismo em zonas vulneráveis, o risco costeiro está crescendo silenciosamente, e poucos estão prestando atenção. Número 8. Lagos de sal tóxico encontrados, e estão se espalhando. Durante uma missão de mergulho em 2025, próximo ao Canyon Dotto, pesquisadores encontraram algo assustador: verdadeiros lagos da morte. Piscinas densas de salmoura no fundo do mar, completamente desprovidas de oxigênio e fatais para quase toda forma de vida marinha. Essas piscinas, carregadas de sal e gases tóxicos como sulfeto de hidrogênio, se formam naturalmente quando antigos depósitos subterrâneos de sal vazam para os sedimentos ao redor. O que torna essa descoberta única é que os lagos estão se expandindo, conectando-se uns aos outros e engolindo ecossistemas marinhos próximos. Câmeras de mergulho capturaram cenas arrepiantes de peixes nadando inadvertidamente para dentro da salmoura e ficando imóveis em segundos, seus corpos flutuando sem vida. Esses lagos não apenas matam instantaneamente a vida marinha, mas também aprisionam metano e carbono, até que mudanças químicas os liberem de forma abrupta na coluna d'água. E o pior, novas análises indicam que as piscinas estão migrando, possivelmente conectadas a canais subterrâneos ligados aos sumidouros oceânicos da Flórida. Se continuarem crescendo ou se explodirem violentamente, essas piscinas de sal tóxico podem envenenar grandes áreas da água, sufocar recifes de coral e alterar drasticamente padrões de migração de peixes.
A NOAA agora corre contra o tempo para mapear a extensão dessas piscinas e investigar se atividades humanas, como perfurações ou testes sísmicos, estão agravando o problema. Número 9. A anomalia magnética antiga desestabiliza instrumentos. Enquanto realizavam levantamentos eletromagnéticos do leito marinho para futuras instalações de parques eólicos, uma embarcação de pesquisa encontrou uma poderosa anomalia magnética na costa de Cabo Canaveral. A anomalia, com cerca de 3 metros de largura, é tão intensa que causou falhas temporárias em bússolas, sistemas de sonar e até nos sistemas de navegação de drones. Até mesmo as coordenadas de GPS começaram a apresentar desvios enquanto cruzavam a área, um fenômeno conhecido como deriva geomagnética. E tem mais. A anomalia está centrada próximo a um objeto enterrado, possivelmente metálico, a centenas de metros abaixo do sedimento. Amostras do local trouxeram metais oxidados e cristais magnéticos que não são naturais da geologia da Flórida. As teorias variam. Pode ser um fragmento de meteorito, restos de naufrágios antigos ricos em minério magnético, ou até depósitos profundos de ferro trazidos à superfície por zonas de falha. Seja o que for, está interferindo com leituras eletrônicas e pode representar risco para cabos submarinos e linhas de comunicação que passam pela corrente do Golfo. Pesquisadores estão agora mapeando detalhadamente essa anomalia para entender seu impacto potencial em sistemas de radar meteorológico, navegação de espécies migratórias e redes de comunicação. Número 10. Micróbios alienígenas encontrados nos buracos azuis da Flórida. Nas profundezas escuras e sem oxigênio dos buracos azuis da Flórida, cientistas fizeram uma descoberta inacreditável. Bactérias extremófilas com sequências genéticas jamais vistas na Terra. Coletadas de chaminés minerais situadas a mais de 300 metros de profundidade, essas bactérias não só sobrevivem, mas prosperam em ambientes de alta pressão e ricos em enxofre. Algumas dessas formas de vida exibem bioluminescência e formam tapetes que lembram corais, mas são inteiramente compostos por bactérias. A análise genética mostrou que esses organismos possuem enzimas capazes de quebrar metais pesados e fixar nitrogênio sem necessidade de luz, o que pode representar um verdadeiro tesouro para as indústrias de biotecnologia e medicina. Pesquisadores acreditam que algumas dessas bactérias podem ser mais antigas que formas de vida multicelulares conhecidas, tendo evoluído de forma isolada por eras. Inclusive, a NASA já demonstrou interesse. As condições dentro desses buracos azuis são semelhantes às que se acredita existirem nas luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado. Os instrumentos usados para coletar as amostras na Flórida estão agora sendo adaptados para futuras missões interplanetárias. Incrivelmente, essa descoberta pode mudar completamente nossa visão sobre a origem da vida na Terra e sobre onde mais ela pode existir no universo. Número 11. Evidências de tsunamis antigos descobertas nos sedimentos do fundo do mar. Logo ao largo da costa atlântica da Flórida, amostras retiradas do fundo marinho revelaram algo realmente assustador. Camadas distintas de sedimentos que indicam tsunamis massivos ocorridos há milhares de anos, ondas muito mais poderosas do que qualquer uma registrada na história recente. Essas camadas contêm areia grossa e conchas marinhas enterradas profundamente em núcleos retirados de pântanos interiores, sugerindo que ondas gigantescas avançaram vários quilômetros para dentro do que hoje são zonas urbanizadas. Alguns dos depósitos datam de mais de 3.000 anos atrás. Outros são muito mais recentes, possivelmente de apenas alguns séculos. E o que teria causado esses tsunamis? Pesquisadores investigam possibilidades como deslizamentos submarinos ao longo da fossa de Porto Rico, ou falhas geológicas próximas ao arquipélago dos Açores e Gibraltar. Qualquer um desses eventos poderia gerar ondas enormes atravessando o Atlântico e atingindo a costa leste da Flórida em cheio. Essa descoberta está reescrevendo a maneira como os cientistas veem o risco de tsunamis no lado leste dos Estados Unidos. A Flórida sempre foi considerada relativamente segura quanto a esse tipo de ameaça. Mas, se essas camadas recém-confirmadas estiverem ligadas a eventos sísmicos antigos do outro lado do oceano, pode ser hora de reconsiderar sistemas de alerta e planos de evacuação para o estado do Sol. Com o aumento do nível do mar, até mesmo um tsunami de força moderada poderia causar estragos devastadores nas cidades costeiras planas da Flórida.
Cientistas estão pressionando para que os dados sejam levados a sério antes que a história se repita. Número 12. Tornados submarinos descobertos perto da corrente da Flórida. Num estudo recente usando planadores oceânicos e imagens de satélite, cientistas detectaram uma série de redemoinhos rápidos formados nas profundezas da corrente da Flórida, um dos componentes principais da corrente do Golfo. Essas estruturas giratórias, conhecidas como redemoinhos de subsuperfície, têm mais de 10 metros de largura e giram em alta velocidade debaixo d'água, completamente invisíveis da superfície. Foram apelidadas de tornados submarinos, devido à sua força rotacional e capacidade de sucção vertical. E o mais impressionante, elas parecem sugar nutrientes da superfície para as profundezas, enquanto puxam calor do oceano profundo para cima. Essa mistura inesperada está bagunçando rotas migratórias de peixes e pode estar contribuindo para eventos de branqueamento de corais em áreas onde isso antes não era comum. Pescadores há muito relatam mudanças repentinas de temperatura e comportamentos estranhos de peixes nessas zonas, e agora temos dados que comprovam. Alguns desses redemoinhos surgem em intervalos regulares, o que sugere que podem ser influenciados pela topografia do fundo do mar, ou até mesmo por variações no campo magnético da Terra. Com os ecossistemas marinhos da Flórida já sob enorme pressão, essas anomalias giratórias acrescentam mais uma camada de complexidade. Estariam elas ligadas a mudanças maiores nas correntes oceânicas causadas pelo aquecimento global? Ou seriam fenômenos naturais que só agora estão sendo detectados? De qualquer forma, está claro, os oceanos da Flórida estão vivos de maneiras que não podemos ver a olho nu. E então, o que você achou dessas descobertas oceânicas inacreditáveis? De buracos azuis desmoronando e erupções de metano a predadores desconhecidos e recifes brilhantes, a costa da Flórida é muito mais perigosa e fascinante do que jamais imaginamos. Conta pra gente nos comentários. Qual descoberta te deixou mais chocado? Foi o predador colossal, os lagos da morte ou as ruínas antigas escondidas sob o Golfo? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!